Vou começar de novo que eu não tinha trocado a tela, é burro. Ele batalhou contra um servidor inteiro do Bruno Hatak. Vamos nessa. E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Massa Cinzenta. E no vídeo de hoje eu quero contar uma história não de um jogo, mas de um jogador. Eu quero contar pra vocês a história de Messiah, um dos jogadores mais temidos da história do Tibia. Que isso, velho? Eu já falei pra você parar com isso. Não fica legal, eu só tomo susto à toa. Desculpa. Caso seja muito novo no mundo dos jogos ou na vida mesmo, lá nos primórdios da internet foi criado um MMORPG chamado Tibia. E ele fez muito sucesso no tempo dele. Ele foi criado em 1997 e ele foi um dos primeiros MMOs a existir. Ele é da mesma época... Caraca, mano. Tipo assim, a galera fala que o gráfico do Tibia é feio, né? Mas, velho, olha como esse gráfico era, mano. Puta merda, o Tibia evoluiu muito, brother. Evoluiu muito. Olha essa mundiça, velho. Tá maluco, velho. O bagulho... Pô, evoluiu absurdamente, cara. Que outro MMO que também fez muito sucesso, que foi o Ultima Online, que caso você tenha 47 anos de idade, você deve conhecer. O Tibia foi o primeiro jogo online que eu joguei, quando eu tinha só 7 anos de idade. E aí você pode me perguntar, o que um garoto de 7 anos estava fazendo num jogo como esse? Eu não sei, eu só sei que era divertido. O Tibia tinha tudo que um MMORPG precisava ter. Equipamentos, magias, monstros, quests e PVP. E meus amigos, as pessoas amavam o PVP desse jogo. Existiam diversas guildas cujo único foco deles era dominar o servidor pelo PVP e fazer... Pô, William, na moral, William, eu coloquei uma imagem no YouTube apontando para um texto em verde e amarelo. Dá uma lida no que tá escrito no texto, mano. Amarelo e verde aí, gigante aí, velho. Na moral, por favor. Vocês todos que estão no YouTube, velho, dá uma olhada. Tô apontando ali, ó, por um texto gigante, mano. Verde, gigante, amarelo ali. Dá uma lida, rapidão, na moral. Todas as outras guildas respeitarem elas. Eu lembro de volta e meia estar andando tranquilamente por Abedendriel, que era uma cidade de elfos, que tinha vários lugares pra caçar perto, e do nada passava um monte de cara vestido totalmente de vermelho, correndo pra se encontrar com outra guilda pra guerrear. Tinha vezes que a guerra começava lá em Abedendriel mesmo. Era um lugar bem perigoso. Felizmente nunca tomei uma bala perdida em Abedendriel. Ou melhor, nenhuma magia perdida. Imagina cerca de 40 bonequinhos 2D parado num quadrado, atirando em outros bonequinhos 2D parados. Era emocionante. E como o Tibia é um jogo feito numa engine de 1997, os sistemas não eram avançados, mas eram funcionais. Cada magia que você fosse usar, você tinha que digitar o nome dela no chat do jogo. Tipo para correr mais rápido, que você tinha que digitar o Tanihur, ou então para recuperar a vida, que você tinha que digitar Eshura. Além das magias, tinham as poções de vida e mana e as runas de diversos... Caralho, no início tinha que digitar a magia no chat? Porra, sabia dessa não. Holy shit. Tipos. Tinha runa de fogo, veneno, parede mágica, bomba e a mais famosa de todas, que era a SD, a mais usada nos PVPs. Então pra você ser bom no PVP, você precisava administrar bem sua vida, mana, magias e runas. Era bastante coisa. Com o tempo, o Tibia foi adicionando mais regras e sistemas para facilitar o PVP, como as hotkeys, que permitia você usar uma magia ou poção só apertando um botão de F1 a F12. E o cooldown de magia, que evitava da pessoa spamar uma magia. Mas no Tibia antigo não existia isso. No Tibia antigo, cada poção que você fosse usar, você precisava primeiro clicar nela dentro do seu inventário e depois no seu personagem. E para usar as runas, você primeiro tinha que clicar nela dentro do seu inventário e depois no inimigo. Então os caras tinham que ter o dedo muito rápido. E há um bom tempo no PVP do Tibia foi criado um sistema chamado de Skull System, que quando você ataca um jogador sem ele ter te atacado, fica uma caveira embaixo do seu nome. E se você mata ele com essa caveira, o sistema registra. Caso você mate 3 pessoas em 24 horas, você fica com uma caveira vermelha. E ela fica por um tempo no seu personagem. E se você morre com essa caveira vermelha, você sofre uma penalidade um pouquinho maior que o normal. Você perde todos os seus itens. E a penalidade era uma das coisas que fazia o PVP do Tibia ser diferente de todos os outros MMOs. Acho que até hoje não tem um MMO que consiga fazer perfeitamente o que o Tibia fez no PVP. Se você morre no Tibia, tem chance de você dropar alguns dos itens que você tá equipado. Sabe aquela armadura que você demorou dias pra conseguir? Sabe aquela arma que você pegou fazendo quest? Então, você pode perder ela pra um cara aleatório, conhecido como PK, Player Killer. Mas o Skull System também não existia no Tibia antigo. Só o sistema de perder item e PKs. No Tibia antigo, tanto os jogadores quanto os desenvolvedores ainda estavam descobrindo do que o jogo era capaz. Não existia hotkeys, não existia Skull System, mas existia o Messiah. De novo, cara. Desculpa.
No começo dos anos 2000, um espanhol chamado Daniel criou um personagem com o nome de Black D no servidor Antica, o primeiro servidor do Tibia. Ele era só um cara comum que não fazia ideia do destino que o aguardava, porque em dezembro de 2001 o Tibia anunciou seu segundo servidor, Nova. E o Daniel resolveu criar um novo personagem para jogar nesse servidor, um sorcerer chamado Messiah. Cadê o trovão, mano? Messiah ou Messias era um dos jogadores com nível mais alto naquela época. Ele realmente era um jogador dedicado. Apesar dele ter nível mais alto que outros jogadores e ser bem mais forte que eles, ele era um cara pacífico, que estava sempre disposto a ajudar quem precisava. Principalmente uma guilda de noobs chamada LOT. Mas tudo estava prestes a mudar no dia em que Daniel decidiu parar de jogar Tibia e deu a sua conta para Rafael, o seu irmão. Rafael pegou o Messiah no nível 50 e upou ele até o nível 102. O objetivo do Rafael era ser o player de nível mais alto de todo o Tibia. E enquanto o Daniel era um cara pacífico que ajudava noobs, Rafael era o oposto. Como eu posso dizer? Um psicopata. O Rafael, por ser o nível mais alto de todo o servidor, ele sabia que ele poderia derrotar qualquer um, porque além de ser forte, ele sabia fazer PVP. E qualquer um que desagradasse ele pelo motivo mais bobo que fosse, tomava magia na cabeça e ia parar no templo, que é o lugar que você respawna quando morre. Alguns boatos dizem que o Rafael no início era um cara tranquilo. Ele só ficava upando com o lobo dele que ele considerava seu pet. O lobo não era dele de verdade, era um lobo aleatório que ele pegava no mapa, fazia o lobo atacar ele pro lobo ficar seguindo ele. E aí ele chamava esse lobo de pet. Mano, toda vez que alguém conta uma história do Tibia, de alguém, assim, é sempre umas paradas, mano, muito peculiares. Você para uns bagulhos assim que os caras fazem, que, velho, é um roleplay, assim, de um nível muito diferenciado. Tu não vê esse tipo de coisa mais. Você olha a ideia do cara, mano, bater no lobo, pro lobo ficar seguindo ele, pra ele tratar como se fosse um pet. Olha que porra é essa? A gente é diferente, mano. É uma galera diferenciada demais, velho. Tá maluco. Até que um dia um grupo de jogadores aleatórios resolveu encher o saco do Rafael, o novo Messiah, e mataram o lobo dele. O novo Messiah, com raiva por terem matado seu pet na sua frente, caçou um por um dos responsáveis por esse ato. Ele não perdoou ninguém. Caraca, o Messiah era o John Wick, mano. A inspiração pro John Wick veio aí, pô. E depois disso ele enlouqueceu, matando qualquer um que incomodasse ele, de qualquer forma que seja. Você tá parado no mapa, você tá fazendo o mesmo caminho que ele, você tá com uma roupa feia, pode ser que isso incomode o novo Messiah. O cara era basicamente o John Wick do Tibia, 13 anos antes desse filme ser inventado. Infelizmente a história dele ter enlouquecido por causa do lobo é só um boato, mas realmente aconteceu dele ter esse pet e de um grupo de pessoas matarem esse pet e ele matar um por um. Tem duas fontes contando a mesma história. Depois do Messiah ter enlouquecido por qualquer motivo que fosse, não existia mais paz no servidor de Nova. Não importa o nível que a pessoa tinha, se ela incomodasse o Messiah, ela ia tomar magia na cabeça. O Daniel contou numa entrevista em 2005 que o Rafael chegou a matar até os membros da guilda que o Daniel tinha ajudado. Então todo o legado de bondade que o primeiro Messiah tinha criado, o segundo Messiah transformou em caos e maldade. O novo Messiah abusava tanto do seu poder que ele chegava a ameaçar pessoas aleatórias com pay or die, pague ou morra. E se a pessoa ousasse não pagar, ele rucava essa pessoa. O termo rucar significa você matar um jogador tantas vezes que ele perde tanto nível que ele volta pra ilha inicial do jogo. E aí o jogador tem que upar tudo de novo pra voltar pra ilha principal. Tem que ter muita maldade no coração pra fazer um negócio desse. E o Messiah tinha. Por conta de ser algo que aconteceu entre 2001 e 2003, é raro achar alguma gravação ou print do Messiah. A galera naquela época já tinha o costume de registrar feitos do Tibia, só que não existia YouTube nem rede social pra postar essas coisas. E não tinha muito motivo pra alguém registrar o Messiah, porque todo mundo do servidor odiava ele. Ninguém ia querer registrar eles mesmos morrendo pro Messiah. Só existe um compilado no YouTube feito por alguém que deveria ser amigo do Messiah naquela época. O Messiah botou medo no servidor por um bom tempo, até que um dia ele tava upando tranquilamente, no mesmo lugar de sempre, quando chegou um grupo de players nível alto e começaram a atacar ele. Ele, sem medo algum, só começou a atacar de volta esses caras, até que chegaram amigos desses caras pra ajudar eles, e de amigo em amigo, o servidor inteiro de Nova se juntou pra tentar matar o Messiah. Contam que foi uma das maiores batalhas de PVP da história do Tibia. Um cara sozinho contra um servidor inteiro. Teve vários momentos nessa batalha que ele quase morreu e teve que fugir pra se recuperar, mas ninguém conseguiu matar ele. O cara era imparável, o cara era uma lenda. As coisas só pararam quando a empresa do jogo resolveu se meter nisso, a Cipsoft. Porque o Messiah tinha matado tantas pessoas injustamente, tinha tantas reclamações, que a empresa foi obrigada a fazer algo. Pensa na quantidade de pessoas que enviaram e-mail pra empresa falando algo tipo: pô, mano, eu tava indo de boa pra minha hunt. Aí o cara olhou pra mim e ele me matou, velho.
E aí ele me matou de novo, e de novo, e de novo. E eu fui parar na ilha inicial, mano. Eu não sei, cara. Tipo assim, eu tenho um pouco de preocupação com essas histórias. Preocupação, né? Foda-se, não é preocupação, mas... É igual uma história que tem do BDO, que é o AWX, né? O AWX, o ninja que lutou contra um servidor inteiro. Tem um vídeo que faz maior storytelling dessa parada, mano, de como um cara só lutou contra a guild mais forte sozinho. Cara, é maior romance do caralho. E, mano, tá muito longe de ser realidade aquele vídeo, tá ligado? Tem um monte de enfeite, tendencioso pra caralho, um monte de fanfic da porra, pra fazer uma história que ficou muito bonita. É uma história legal de contar, entendeu? Mas é foda. É complicado. Então eu não sei, cara, o quanto dessas histórias, porra, são totalmente realidade. Porque é muito bonito e tal, mas, porra, sei lá, velho. Eu jogava nova, nessa época eu não tenho mais personagens, mas lembro dos personagens. A lenda do Messiah já era da época. Sempre tem um exagerozinho, né? Pode crer. Tá muito pequeno o vídeo, Nobruf, mas o texto do lado tá grande pra caralho, hein, Nobruf? Na moral mesmo, cara. O vídeo, o tamanho do vídeo tá pequeno, mas olha o tamanho do texto que tem do lado que tu não leu, irmão. Dá uma olhadinha aí, mano. Na moral mesmo. Ajuda eu aí, parceiro. Pelo amor de Deus. A história do Messias é real. Ele realmente era power abuser. Ele o Sérgio juntou pra deitar ele na range. Tem realmente muito romance. Mas realmente tem muito romance. É a parada de antigamente, os bonecos eram muito semideus, mesmo porque se dava pouco dano. É tudo verdade. Eu era o cara que matou o pet. Não é que a história seja verdade, mas o Tibia antigo realmente era possível oprimir os outros sendo muito mais forte. Atualmente não é possível, o jogo moderno não permite. Tô brincando. No Bruf, você não me provoca, no Bruf, motherfuck, velho. O Cipsoft resolve isso aí. E a atitude que a empresa do jogo tomou foi bem simples. Eles deletaram o personagem. Messiah, que não podia ser derrotado nem por um servidor inteiro, foi derrotado pelos criadores do jogo. Segundo eles, ele tinha quebrado diversas regras, incluindo o Power Abuse, que é quando você, é nível muito, muito alto e você estraga a experiência dos players de nível baixo, perseguindo ou humilhando eles. Omana Gran Liber Messiah. Muitas regras foram quebradas. Isso significa que não teremos piedade nem com personagens de nível alto. Essa supostamente foi a mensagem que apareceu no servidor quando ele foi deletado. Depois do Messiah surgiram mais alguns PKs que foram Power Abuse e a empresa foi obrigada a fazer regras mais rígidas e a criar o School System. E é óbvio que existiram PKs mais fortes e mais memoráveis que o Messiah, mas o Messiah era pura maldade. Hoje existe um jogador com o mesmo nick, mas não é o Messiah verdadeiro. O Messiah verdadeiro se foi e ninguém sabe onde ele tá. Será que ele ainda joga Tibia? Ou será que ele só seguiu a vida dele, sendo um completo psicopata? Eu vi alguém comentando essa história aleatoriamente no Twitter e eu achei incrível e senti que precisava contar pra vocês. Aí eu comecei a pesquisar sobre. Primeiro eu achei uma página sobre o Messiah, do Tibia Mysteries. Achei uma entrevista de 2012 com o Daniel, que foi o primeiro dono do Messiah, em um WordPress totalmente aleatório e abandonado. E outra entrevista com o Daniel de 2005, em um fansite espanhol que nem existe mais. Mas por sorte eu consegui usar o Wayback Machine e eu consegui ler a entrevista. Eu acho que é uma história legal de se ouvir mesmo se você nunca jogou Tibia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreve e ativa o sininho. E lembre-se, nunca mate o pet de ninguém, porque o dono desse pet pode ser um Messiah. E você? Já foi um Messiah? Bom, eu vejo vocês numa próxima. Fiquem bem e... tchau. Humilde. O foda também que é isso, né? O bagulho é tão old, tão brabo, né? Que não dá nem pra... Assim, olha o que o cara teve que fazer pra achar alguma coisa da história, né? Foda. O bagulho é muito... é muito antigo, né, cara? Na época que não tinha como registrar muita coisa, né? Então, tá bom. Valeu. Registrou o que deu, cara. O cara foi o Maurício Porrada, meu Deus. Qual servidor você joga Tibia? Os Tebra, cara. Então tá aí, meus jovens. História muito pedida pra eu reagir. Maneiraço, de qualquer forma, né? Maneiraço. Deixa aí seu comentário. Se você quiser sugerir algum vídeo, cara, tem um link na descrição aí na descrição do vídeo vai ter um link para você mandar, tem um formulário. E a gente tá fazendo lives na louco, praticamente todo dia à noite, fazendo os reacts ao vivo. Se você quiser colar aí, beleza? Cola mais. Então, é isso. Deixa aí seu comentário, a gente se vê no próximo react. Valeu!